Dorival insiste em querer contratar Alisson. O Corinthians vai envolver Martins nessa negociação, vai envolver o Ranieri nessa troca. Então vamos escutar o André Hernan dando todas as informações e o Bruno Andrade, todas as informações. O Corinthians insistir tanto e o Dorival querer tanto o Alisson. Então se inscreve no canal, deixa o like, vamos escutar primeiro todas as informações, o Hernan trazendo tudo, todas as informações do Corinthians querer tanto o Alisson e pode envolver troca de jogadores importantes do Corinthians. Então vamos ver agora. Tem total interesse em mudar de áreas nesse momento. A oferta do Corinthians, o desejo do Dorival faz com que o Alisson reflita sobre uma possível saída e ares novos, né? Por quê? Vamos lá. O Alisson tem perdido muito espaço desde a chegada do Hernan Crespo. E assim, natural o jogador que sabe que não está sendo utilizado, que sabe que está sem sequência, querer jogar, minutagem. A gente viu o Gabigol recentemente Cruzeiro Santos por causa de minutagem. O Dorival Júnior, na época que o Dorival era técnico do São Paulo e tinha o Alisson como pilar ali do meio campo, era um jogador que fazia até mais de uma função dentro do esquema do Dorival. O Alisson, conversando com pessoas que são muito próximas ao... E aí, torcedor, o Alisson eu não me agrada tanto esse esforço todo nem pro Dorival contratar, né? Mas vamos ver, né, do torcedor. O Alisson, essas pessoas me disseram o seguinte: o Alisson com o Dorival chegou até se falar em seleção brasileira. Em determinado momento o Alisson estava numa pré-lista de seleção e tinha muitas chances de ser convocado porque vivia um grande momento, que era um legado do Dorival Júnior com ele no São Paulo, ganhando a Copa do Brasil 2023, enfim, toda essa temporada mágica que o Alisson teve no São Paulo. Então, na cabeça do Alisson, uma mudança de ares, e ainda mais com um técnico que tão bem ele trabalhou, que ele teve tantos momentos bons, vê com bons olhos uma transferência. Então, assim, de titular na primeira rodada do Paulista a não relacionado, diz muita coisa sobre essa questão da negociação e da possível ida ao Corinthians. O que tem que resolver do outro lado, e aí trazendo um pouco do São Paulo, o São Paulo obviamente não vai chegar e se desfazer de um jogador que o mercado quer, que o mercado consulta, que o mercado observa. O Alisson é um jogador muito importante, um jogador muito competente, como a gente falou aqui. Então o São Paulo quer uma compensação para poder iniciar ou finalizar essa negociação. Alguns atletas são observados pelo Corinthians. Por exemplo, o José Martínez. Quando o Bruno Andrade traz essa apuração e a gente começa a confrontar com as fontes, do lado do Morumbis, do lado do Tricolor, tiram um pouco o peso sobre ser uma troca direta com o Martínez, porque o São Paulo sabe que o Corinthians não toparia fazer um negócio pelo Martínez. Sim. Então você esfria um pouco essa possibilidade de troca. Só que, repito, hoje é um dia muito importante para o desenrolar dessas... Eu não trocaria o Martins por Alisson. Eu não trocaria no Alisson esse Alisson um jogador. Se fosse Alan do Flamengo, tudo bem, mas Alisson eu não acho. Negociações que o São Paulo está tentando. Saída do Rodriguinho, Alisson e outros jogadores que o São Paulo está tentando contratar. Incluir o Ranieri nessa negociação, apesar do desejo aí desenfreado do Dorival e do Corinthians de terem o Alisson, e o próprio Ranieri não se mostrou interessado. Então, para já, um nome totalmente descartado. Eu não descarto totalmente o Martínez, apesar de ele ter sido bastante importante para o Corinthians na reta final da temporada passada, campeão da Copa do Brasil, jogador que o Dorival gosta. Se depender do Martínez, a informação que eu tenho é, se depender do Martínez, se o São Paulo forçar pelo Martínez, o Martínez diz não. Não só quer permanecer no Corinthians, como ainda busca a renovação de contrato, consequentemente a valorização de contrato. E essas primeiras conversas já começaram, inclusive. Do lado do Corinthians, num primeiro momento, o dia de amanhã é outra coisa, semana que vem é outra coisa. Hoje, o Corinthians não se mostra interessado na inclusão do Martínez. Mas conversando com pessoas ali envolvendo o Martínez, envolvendo o Corinthians, e aqui é sem criar qualquer tipo de polêmica, não vou aqui catapultar uma história que por enquanto é só um leve incômodo. É bem verdade que o Martínez ficou preso na Venezuela por conta da invasão do Trump dos Estados Unidos à Venezuela,
Mas dentro do Corinthians há uma corrente que acredita que o Martínez não se esforçou o suficiente para voltar a tempo ao Brasil. Repito, tem ali os problemas burocráticos, os problemas envolvendo guerra não entre aspas, né, mas uma confusão entre Estados Unidos. O cara tava de férias, meu irmão. O cara tava de férias e não vai adiantar as férias pra passar com a família e vir correndo pra cá. Eu entendo isso. Não é uma coisa de outro mundo, não. Venezuela bloqueado ou bloqueou a saída do Martínez, mas a interpretação de algumas pessoas no Corinthians é de que o Martínez não se movimentou rapidamente ou suficiente para se antecipar e se organizar. Ou seja, poderia ter encontrado outra forma, já estar em Caracas, não em Maracaibo, ou seja, isso aí também são outros pormenores, não que isso influencie numa negociação, porque ele continua contando para o Dorival e para o Corinthians, mas é um pequeno estresse. Nada espetacular, repito, mas um pequeno estresse. Por isso eu não cravo 100% que o Martínez fica e não vai para o São Paulo. Se depender do jogador não acontece, aliás, a voz do jogador é muito importante. O Corinthians hoje não se mostra interessado, mas veremos aí os próximos dias. Se o Dorival insistir pelo Alisson, nunca sabemos. Mas por enquanto, você e o Hernan trouxeram bem aí o termômetro, o contexto atual dessa negociação, que não é troca, mas pode ser troca, envolve uma parte financeira ou não envolve. Mas é isso, Ranieri descartado e Martínez num primeiro momento descartado. Mas para o Corinthians, proposta em cima da mesa, algo mais concreto do lado do São Paulo não chegou. O Corinthians sabe que esses jogadores agradam ao São Paulo, mas não foi feita ainda ali uma grande aproximação para tratar desse assunto. E aí o Eduardo Coy pergunta aqui no nosso chat, o São Paulo tem interesse no Héctor Hernandes? Eu queria entender esse amor que o Dorival tem e todo esse esforço pro Alisson de São Paulo, que não tá jogando nada, só jogou com ele no São Paulo. Eu não entendo. Eu preferia muito o Alan do Flamengo e você dá o Martínez, pelo menos é raçudo. Não, o Dorival tá errado nessa. Não. Eu fosse o Martínez também bater o pé, não ia pro São Paulo. E não dá pra entender o que o Dorival quer tanto com o Alisson. Claro que o Alisson quer reserva lá, o Corinthians vai contratar um reserva do São Paulo. Não. E o São Paulo quer um titular do Corinthians, que é o Ranieri. Não. O Corinthians tem que... Se ele quiser Alisson, é nos modos do Corinthians. O cara, o jogador reserva, não tá jogando com o São Paulo. O Dorival tá insistindo tanto nesse jogador, sendo que ele tem o Martínez e o Ranieri. E não é um jogador assim tão diferenciado que vai agregar tanto do Corinthians. Chegou o Alisson, titular absoluto do Corinthians, e vai chegar, vestir a camisa e vai se titular, muda o patamar do Corinthians. Não, na minha opinião, é um jogador comum, Alisson, comunzaço, Alisson. É tanto que não está sendo nem utilizado por Cris, que está sendo reserva. Ano passado não jogou nada, então só joga com o Dorival. Eu quero saber de vocês, torcedor. O que é que você acha de essa insistência por Alisson, que na minha opinião é sem fundamento. O Corinthians devia insistir talvez por Alan do Flamengo, outros jogadores que eu acho que Alan joga melhor do que, e também é reserva, está sendo aproveitado lá no Flamengo, do que insistir por Alisson. Você, torcedor, você bota na balança, você quer o Alisson ou o Alan do Flamengo? Eu preferia muito o Alan do Flamengo. O Alisson pra mim é jogador comum. Aí, eita, ele quase foi pra seleção. Só ia pra seleção porque Dorival ama ele. É um caso de amor de Alisson e Dorival. Então é isso. Essa é a minha opinião. O Dorival tá errando nessa contratação. Mais um jogador comum que não vai vir barato. Sendo que a gente já tem Ranieri, contratou o Matheus Pereira do Fortaleza e tem o Martínez. Então, eu acho essa insistência muito chata e pra mim o Dorival tá errando. Então é isso aí, deixa nos comentários o que é que você acha. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!